Olá, pessoal do meu canal, me chamo Luna e hoje vamos falar sobre Satoru Gojo. Todo mundo fala que o Gojo perdeu, mas quase ninguém pergunta. Ele realmente lutou com tudo? Porque se você parar para pensar, em nenhuma luta importante, o Gojo parecia desesperado. Ele não gritava, não demonstrava medo, não parecia pressionado. Ele sorria, provocava, brincava, como se estivesse sempre um passo à frente. Mas e se o maior erro dele não foi falta de poder? E se foi excesso de confiança? E se, pela primeira vez, ele enfrentou alguém que não podia ser tratado como piada? Hoje eu quero analisar uma coisa que quase ninguém fala. Gojo perdeu. Ou ele simplesmente nunca entrou naquela luta como alguém disposto a matar desde o primeiro segundo. Antes de qualquer coisa, vamos deixar uma coisa clara. Gojo não era apenas forte. Ele era considerado o feiticeiro mais poderoso da era moderna. Desde o momento em que nasceu, o equilíbrio do mundo mudou. A combinação dos 6 olhos com o ilimitado transformou ele em algo praticamente intocável. Durante anos, ninguém sequer chegou perto do nível dele. E é exatamente aí que começa o problema. Quando você passa tanto tempo sendo intocável, você começa a lhe acreditar que sempre será. Gojo sempre foi confiante. Mas existe uma linha muito fina entre confiança e arrogância. Ele provocava inimigos, brincava em meio à batalha, sorria mesmo diante do perigo. E não era porque ele era inconsequente. Era porque ele realmente acreditava que ninguém poderia derrotá-lo. E até certo ponto, ele estava certo. Mas confiança excessiva cria um ponto cego. E ponto cego em batalha custa caro. O que quase ninguém comenta é que Gojo não entrou naquela luta como alguém desesperado. Ele entrou como alguém que acreditava que, cedo ou tarde, venceria. Existe uma diferença enorme entre lutar para testar seu poder e lutar para eliminar o inimigo o mais rápido possível. Gojo parecia estar aproveitando a luta, como se ainda estivesse no controle, mas contra um oponente que planeja cada detalhe, cada segundo conta. E talvez, só talvez, Gojo tenha subestimado o quanto precisava levar aquela luta ao extremo desde o primeiro instante. Existe também o fator psicológico. Quando você nunca foi derrotado, você não desenvolve o mesmo instinto de sobrevivência de quem já caiu antes. Gojo estava acostumado a ser o topo. Mas pela primeira vez, ele enfrentou alguém que não tinha medo dele. Alguém que não o via como um deus. E talvez isso tenha sido o maior choque. 7:30-9. Então não. Gojo não perdeu por falta de poder. Ele não perdeu porque era fraco. Ele perdeu porque, pela primeira vez, enfrentou alguém que estava disposto a ir mais longe do que ele. Alguém que entrou naquela luta preparado para morrer se fosse preciso. Enquanto Gojo, pausa, talvez ainda estivesse lutando como o mais forte, e não como alguém que precisava sobreviver. E às vezes, ser o mais forte não é o suficiente. Agora eu quero saber a sua opinião. Gojo perdeu por estratégia, por excesso de confiança, ou ele simplesmente enfrentou alguém que estava disposto a fazer o que ele não estava? Comenta aqui embaixo.